Alô você, tudo bem, meus camaradas de aqui de curso? Tudo tranquilo? Guilherme Shibata na área, novamente gravando um vídeo para você. Agora vamos falar sobre gêneros literários. Antes, deixa eu fazer um apelo. Alunos, queridos alunos, né, já falei em outras oportunidades, por favor, né, se manifestem aí, né, você tem um espaço embaixo, certo? Da onde você está assistindo esse vídeo, para poder comentar, para poder falar o que você quiser. Fala da aula, fala se gostou, fala se não gostou, manda um joinha, mas não me deixe sozinho, né? Já falei, a campanha não deixe o professor solitário aqui do outro lado. Tô olhando aqui para uma câmera, tá? Isso aqui, claro, eu tô aqui imaginando você, visualizando você e dando aula com o maior empenho para que você entenda tudo aí e tenha sucesso na sua prova do Enem, no vestibular que você vai fazer, na sua vida, enfim. Pode contar comigo, eu sei que, né, eu dou aula nos tablados, olhando para as pessoas, e sei que é diferente, mas eu adoro dar aula online. A única coisa que falta é isso, esse feedback. Eu preciso disso para saber se estou no lugar certo, se estou fazendo as coisas legais, se você, enfim, está gostando. É para você, né, que eu estou aqui, que eu me esforço, que eu estudo, que eu estou antenado nas coisas para trazer para você as melhores informações e fazer as melhores aulas, produzir as melhores aulas. Então é só você que pode me dizer isto. Por favor, o faça, não me deixe aqui sozinho. Galera, gêneros literários. Sabe aquela coisa? Ai, professor, li um romance, ai, professor, li um poema. O que é isso? Gênero literário, né? Qual é o tipo de literatura? Qual é o tipo de livro? O que é isso aí, velho? Tá? Mas aí tem um troço, tem algumas questões que a gente tem que discutir, que embananam um pouco o meio de campo da moçada. Quando eu falo, por exemplo, num romance, eu tô lendo um romance, e aí faço um desafio a você. Você pode pensar, parar aí a aula e pensar. Quando eu falo num romance, olha aqui, ó, eu vou ler um romance. Qual é o romance? O que é um romance? É um gênero literário dentro da prosa. Tá? O que é prosa? Tudo que a gente escreve que não é poesia. Por exemplo, você está discorrendo, né, com as palavras. Serginho acordou, olhou para o céu, viu que estava cinza e ficou meio triste. Andou pelas ruas de Curitiba procurando um amigo, encontrou o Joãozinho, se abraçam, jogam uma bola, voltam para casa e ele dorme mais feliz naquele dia nublado. Prosa, isso é prosa, é narrativa, né? Diferente da poesia. Então, aprende. Gênero, um dos gêneros que a gente tem na literatura é a prosa. E ali a gente tem um romance. Professor, o que é um romance, né? Ó, 3 exemplos. E aí você me diz o que é um romance. Harry Potter, 50 Tons de Cinza, Senhor dos Anéis. Qual é o romance? Parou a aula? Voltou. E aí, qual é a resposta? Resposta é, os 3 são romances. Romance, moçada, aprende isso, é uma prosa longa. Quando você tem uma história longa, essa aí que você tem um narrador, que você tem vários personagens, aventuras acontecem lá no meio. É isso que a gente chama na literatura de romance. Então, 50 Tons de Cinza, às vezes você chutou essa, porque tem lá, né, o lance do casalzinho e tal, é um romance. Harry Potter é um romance, porque romance é uma prosa longa. A gente pode chamar de romance de fantasia, não interessa. Então aprende, romance, o que significa romance é isso, é uma prosa longa. Tá, professor, e se for curta, como é que a gente vai chamar? A gente vai chamar de conto. Manja? Conto. Tá, e aquela coisa que a gente tem no jornal, sei lá, Miriam Leitão falando sobre a economia, a gente tem o Tostão, na Folha de São Paulo, se não me engano, falando sobre futebol. Como é que chama aquilo? Crônica. Né? A crônica está muito ligada ao tempo, essa coisa do jornal, né? De você comentar o dia a dia. Também tem crônicas memorialistas, né? Como o Luiz Henrique Pelanda, sempre sinto ele aqui, um conterrâneo meu, que é um grande cronista, esses de memória, de acontecimentos do dia a dia, que eu gosto bastante. E aí a gente tem um time enorme de cronistas muito feras no Brasil, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues, né, falou muito sobre futebol, mas falava também sobre crime, falava sobre tudo, aquele gênio da nossa literatura. Então, a crônica também é um gênero dentro da prosa, tá? Tá dentro da prosa. Prosa, tudo que você tá ali. Então, é disso que a gente está falando quando fala de gêneros literários. Só que nem sempre os gêneros foram classificados assim, certo?
a gente tem dois tipos de teoria. Uma mais ligada ao passado, que é a teoria, desculpa, aristotélica, ok? Já vou falar sobre isso. E a outra é a moderna, essa que eu comecei a falar e já retomo, só para você entender. A teoria aristotélica, que vem lá do Aristóteles, deixa eu tomar uma aguinha aqui, afirmava que nós tínhamos três tipos de gêneros dentro da literatura. O lírico, ok? O lírico, que é a poesia, né? A expressão sentimental, né? Ligado ao amor, às belezas do mundo e tal. O épico, e aí aqui a gente fala da Ilíada e da Odisseia, tá? Vai ter aula, vai ter vídeo exclusivamente para a gente falar sobre isso, a Ilíada e a Odisseia, que são duas pedras fundamentais da literatura ocidental e da cultura ocidental, esses dois textos do Homero. E também nós falamos do teatro, ou o drama, né? O drama. E aí você lembra, né, moçada? Todo mundo lembra, né? Daquele... tá aqui o desenho, né? Opa, não, tá aqui. Tá aqui, ó. Né? O desenho, a representação do drama, a comédia e a tragédia. Vem lá do Aristóteles, essa ideia da tragédia, né? A tragédia e a comédia. Seriam as duas formas de se expressar dentro do teatro, as tragédias gregas, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala de teoria aristotélica, nós temos o lírico, o épico e o dramático. Professor, precisa decorar isso para o Enem? Não, né? Mas precisa saber, assim, ele está falando do épico, ele está falando disso. Ele não vai te perguntar, nem nunca vai falar assim, o épico é uma subespécie do gênero da teoria aristotélica. Nunca, nunca, nunca. Né? Então isso serve para o quê? Cultura geral, pra você saber, e principalmente para você se organizar na sua cabeça, porque nem vai falar assim, no romance do Milton Ratum, Dois Irmãos, no romance do Graciliano Ramos, Vidas Secas. E se você tiver uma ideia errada do que seja um romance, você vai ficar perdido. Eu, nos vídeos sobre romantismo, vou falar do romance e tal. Se você não está ligado no que é um romance, que é uma prosa longa, uma prosa, né, que tem vários personagens e tal, você não sabe sobre o que eu estou falando. Mas é uma coisa, né, uma informação menor, mas que é bom você saber, ok? É bom você ficar esperto. E o teatro, claro, sempre teve ali, né, a poesia e o teatro. E aí a gente vem para a teoria moderna. A teoria moderna também está dividida em três. A poesia, que você sabe o que é, né? Se eu te mostrar uma poesia como essa aqui, você sabe que isso aqui é um poema e sabe que isso aqui também é um poema, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre esses dois. A prosa, que aí a prosa vai ser dividida em o romance, o conto e a crônica. Geralmente essa divisão, tá? Então, poesia, deixa eu deixar mais bonitinho aqui, né? Poesia, a prosa e o drama, igualmente, né? A tragédia e a comédia dos palcos. Legal? É isso, a informação é essa. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre a poesia, para a gente começar a pincelar alguns detalhes. Ó, a poesia está muito atrelada à canção, a questão da canção, né? Ela vem dessa tradição oral. E sempre que a gente vai falar sobre poesia, a gente vai lembrar que ela pode ter, assim, né, esse verso preso, esse verso ligado às rimas, ou pode ter o verso livre. E aqui eu trago, só para a gente fechar a aula, né, e o vídeo, uma distinção entre isso. Soneto com rima, tá? Aqui o Luís Vaz de Camões, do classicismo português, o grande poeta do classicismo português e do mundo, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum ouve, as saudades. Veja como o cara está se lamentando, né? O tempo muda, as coisas mudam e no final dá tudo errado. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto. E afora este mudar-se a cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Primeira coisa que eu quero reparar aqui para a gente começar a falar de poesia isso aqui é um soneto, certo? O que caracteriza um soneto, moçada? Essa estrutura fixa, ela não muda, né? De 4 versos, 3 versos e 3 versos, tá? Professor, o que é um verso? Nossa, vamos trabalhar essas coisas bem importantes, que eu sei que são bem básicas, mas às vezes o cara não sabe. Isso aqui é um verso, é a linha, tá? Isso aqui é um verso. Isso aqui,
o encadeamento de 4 versos é o que a gente chama de estrofe. Professor, que letra bonita, hein? Tá? Deu para entender? Verso é linha, a estrofe é o conjunto de versos. Tranquilo. Um soneto se caracteriza por essa forma. 4, 4, 3, 3. Primeira estrofe com 4 versos, segunda com 4, terceira estrofe com 3 e a quarta com 3 versos. Tá? Professor, e a rima? Ela é sempre fixa? Não, a rima muda. Mas a gente consegue perceber aqui, ó. Vontades eu chamei de rima A, tá? Vontades rima com o quê? Com qualidades, também chamei de A. Confiança e mudança rimam, também chamei de B. Novidades rima lá com vontades e rima também com saudades. E lembrança com esperança. Aqui a gente pode perceber, certo? Com o olho mais concentrado, essas rimas que vão se formando aqui. Então isso aqui a gente chama de um soneto, e o soneto é uma poesia que prestigia o verso rimado. E quando eu falo em verso livre, professor, o que é que eu estou falando? Quando a gente fala de verso livre, geralmente a gente está falando de poesia do século XX já, galera, né? A partir do modernismo. Eles é que vão prestigiar o verso livre. E aqui eu tenho um poema do Mário Quintana, para a gente fechar essa discussão e para você entender o que é que eu estou falando dentro do gênero poesia. Agora você já sabe, né? Quais são os gêneros modernos da literatura? Poesia, a prosa. Dentro da prosa tem o quê? O romance, a crônica e o conto. E, por fim, como último gênero dentro da literatura moderna, a gente tem o drama ou o teatro. Tá, na poesia a gente tem o soneto, que é uma forma importante que você deve reconhecer, 4433, que usa a rima, tá? E aqui a gente está falando agora, para fechar, de verso livre, que acontece principalmente depois, a partir do advento do modernismo, que vai ter vídeo aí para vocês estudarem, e o verso livre vai falar sobre, né, vai estar em muito mais contato com a prosa, com o gênero prosa. Vejam que aqui ele não se liga tanto na métrica, na rima, ele está querendo contar uma história. Então a poesia dá uma namorada na prosa, é o que a gente chama de prosa poética, ou poesia prosaica, digamos assim, certo? Presta atenção, a mudança. A alegre, a festiva agitação das panelas e tachos, a inútil zanga dos velhos armários de mognos solenes, achando tudo aquilo uma grande palhaçada. As xícaras e pires fazendo trim, 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 trim. As gaiolas dos passarinhos cantando em coro com os próprios passarinhos. A alegria das coisas com aquela mudança. Para onde? Não importa, desde que não seja este eterno mesmo lugar, né? Então eu peguei 2 poemas que têm basicamente a mesma temática. A mudança das coisas. O Camões falando disso e o Mário Quintana. E o Mário Quintana, claro, né, no mundo, já no século XX, poeta porto-alegrense, no mundo muito mais cotidiano. Vejam como ele muda também, né, a forma de se fazer poesia. Então eu quero que quando vocês se deparem com poesia, percebam isso, como a poesia é viva. A maneira de se expressar, a literatura é viva, a língua é viva, né? E se não for assim, não tem graça nenhuma. Mas como o olhar das pessoas, do eu lírico, do poeta para o mundo vai mudando. E os tempos vão mudando e esse olhar vai mudando, mantendo algumas coisas, dispensando outras. E a maneira como a gente trata a língua e faz isso, mesmo que a gente tenha a mesma temática, ela muda. Aqui a gente tem o verso livre, ele não se preocupa com rima, certo? Não se preocupa com a métrica das coisas. Ele quer descrever de forma poética, de forma sensível, essa mudança de uma casa para outra. E diz, no final, e aí eu deixo para você pensar nisso, que o importante na vida é que a gente faça as mudanças que precisa. Tá? Pensa nisso. Eu adoro esse poema, acho ele bem bonito. Me despeço por aqui, curte a aula aí, comenta e a gente se fala em seguida. Grande abraço para